Olá, queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez dando as boas-vindas a você que participa comigo da série A Volta de Jesus. Sou grato a Deus por sua vida, por estar aqui nesta série maravilhosa onde nós estamos falando da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos, no estudo anterior, nós falamos um pouco sobre o julgamento dos salvos. E agora nós vamos falar o período do anticristo. Eu quero convidar a sua atenção, se você tiver aí com o seu exemplar sagrado, com um aplicativo no seu celular, no seu iPad, abra a sua Bíblia, por favor, se dirija à segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 3 e versículo 4, que diz assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo se dirige para expressar sobre o anticristo, o chamando de homem do pecado. E Paulo diz que de maneira alguma vos engane, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. E Paulo o chama de filho da perdição. É claro que Paulo está falando do anticristo, mas vale lembrar também que o mesmo Paulo disse que o espírito do anticristo já habita entre vós. Quando Paulo fala do habitar-te do espírito do anticristo no mundo, Paulo está falando das ideologias do anticristo, as ideologias da sua forma governamental. É claro que nós contemplamos isto diariamente. Nós contemplamos ideologias de certos partidos, vou aqui entrar na área política. Nós contemplamos vários governos que têm ideologias que são ideologias do anticristo. A exemplo, a ideologia de um só governo, ideologia do anticristo. A ideologia de gênero, ideologia do anticristo. A ideologia da banalização da família é ideologia do anticristo. O anticristo ele trabalhará de acordo com a vontade do diabo. É claro que Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores, porque o há de amar um e odiar o outro. O há de odiar um e amar o outro. Ninguém pode servir a Deus e ao diabo. O anticristo ele será um homem que vai trabalhar exclusivamente para o diabo. Ele vai trabalhar segundo a ordem do diabo e se levantará contra Deus e contra tudo que se chama Deus. Olhando na Bíblia, em Apocalipse capítulo 13, a leitura é um pouco extensa, eu não vou fazê-la, mas vou deixar a referência aqui para você, Apocalipse capítulo 13, versículo 1 ao versículo de número 10.
a Bíblia se refere ao anticristo chamando-o de uma besta que subiu do mar. Observe que nós falamos até em estudos anteriores que Jesus veio para o que era seu e seus não receberam. Jesus uma vez entrou em Jerusalém chorando. Jesus foi rejeitado pelos judeus. Jesus, sendo o Messias, o Deus conosco, estava entre eles e eles não o aceitavam. Eles não receberam. Eles o rejeitaram. Porque eles aguardavam um Messias, e ainda há judeu que aguardam um Messias que venha sobre o poder político. Um homem que venha do alto agrado social. Um homem que seja influente na política e na religião. Quando a Bíblia diz, João, no livro de Apocalipse, viu a besta que subiu do mar, João está falando que viu a besta que subiu de uma multidão de pessoas. Quando a Bíblia se refere a mar, ela está se referindo a multidões. Multidões e multidões de pessoas que serão atraídas pelo anticristo. O governo do anticristo, ele vai ser um só governo. Já é existente na ONU projetos para um só governo. Já é existente na ONU projetos para uma só moeda. Os governantes, a ONU, ela já trabalha neste sentido. Uma só moeda é o cenário do anticristo que está preparado, sendo preparado. Então o governo do anticristo, ele será um só governo. O anticristo, ele surgirá de uma multidão de pessoas. Ele vai ter influência na política, na religião. Ele será um homem intelectual, que tem uma mente fértil, que tem um conhecimento espetacular e que agrada muita gente e que vai enganar muita gente. Agora, quando o anticristo vai reinar? Após o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja, acontecerá o governo do anticristo. Cristo recebe a sua igreja em uma dimensão celestial, como falei. Nós falamos no nosso estudo anterior sobre o julgamento dos salvos. Jesus está com a sua igreja em uma dimensão celestial. E muitos aqui na terra vão estar desesperados. Sabe por quê? Porque foram para a igreja, congregaram, ouviram a mensagem do pastor, ouviram uma mensagem sobre a volta de Jesus. Pegaram o seu aparelho, celular, iPad, notebook, e viram alguém pregando mensagem como esta, que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar. E ficaram. Vai haver um desespero terrível na terra. Jesus voltou. E agora? Muitos que pensavam que estavam salvos, ficaram. Quanto desespero! Quanto sofrimento! Quanta dor! Jesus voltou. E a pessoa agora, entendendo que Jesus voltou, vai chorar amargamente, porque estará em um mundo que está entregue nas mãos do diabo, do anticristo e do falso profeta. Você já pensou? O mundo entregue nas mãos do diabo. O diabo está com uma oportunidade para fazer o que ele quer. E a igreja está em uma dimensão celestial com Cristo. O período do anticristo será um período de muito sofrimento.
Nós vamos ver no estudo posterior. Eu já quero encerrar essa parte aqui, mas dizendo para você que nós precisamos fazer parte do arrebatamento da igreja. Volto de novo ao arrebatamento. Para que a gente não fique em desespero aqui na terra. Para que quando Jesus voltar, a gente suba com ele para a glória. E em vez de estar aqui desesperado, estejamos lá festejando com Cristo. Que Deus te abençoe. E lembre que o anticristo sairá de uma grande multidão de povos.